Obrigado, Paulo. Como foi dito, a gente veio dessa semana aqui com a noite do lançamento do 12º ciclo. Quase não dormiu, né, Ju? Quase não dormi. Fui dormir umas 3 horas da manhã, falei, pessoal, porque a gente ficou até meia-noite aqui arrumando as coisas, mas depois a gente fica tão emocionado, tanta mensagem, repercussão, e foi difícil de dormir. Foi uma noite muito legal. E a gente, sempre que a gente chega nesse final, a gente tem 12 instituições, geralmente, a gente pega ali num edital de 300 inscritos, onde a gente pega esse grupo, seleciona com muito critério, depois de banca, e a gente pega e dá bolsa para todo mundo que vai ser acelerado. Porque, geralmente, as instituições que estão no terceiro setor não têm recurso para passar com o recurso que precisaria por isso. Então, mais uma vez, agora eu que estou falando, quero agradecer, porque graças ao dízimo e oferta de cada um aqui que contribui, a gente pode fazer esse tipo de impacto no reino, sinalizando o reino de Deus e também plantando igrejas ao redor. E eu queria falar um pouquinho sobre um texto que, antes da gente ouvir alguns testemunhos do que passou por aqui, eu queria falar sobre construção. E eu queria começar com uma pergunta, Ju. Nos últimos anos, aí, qual foi um edifício ou uma grande construção que te impactou? Esses prédios bonitos aqui do Largo da Batata, né? Mentira, gente. Não. Apesar de ter um prédio mais ou menos novo, todo torto ali, né? Mas assim, o arquiteto errou, né? Ele vai para um lado, vai para o outro. Bom, eu gosto de prédios mais antigos, né? Então, esses, eu falei realmente com ironia desses aqui. Mas ali, aqueles prédios do centro, apesar de muitas vezes estar em situação de abandono, né? Mas ali no centro de São Paulo, se a gente anda ali, aqueles prédios mais antigos, entrar no Teatro Municipal, ver aqueles mármores, aquelas coisas, assim, é muito imponente, muito bonito, né? Eu fui uma vez para Barcelona e vi a Sagrada Família, uma catedral. É uma das coisas mais impressionantes que a gente já pode experimentar. Aliás, quem tem a oportunidade de ir para a Europa, por algum motivo, ou para visitar, as igrejas são talvez o principal centro turístico, né? Assim, que você vai e que são impressionantes, porque o que acontecia? Era um jeito da igreja católica mostrar para os seus fiéis a grandeza de Deus. Então, eles faziam construçõões que demoravam décadas. A cidade toda era envolvida. A grande família ainda não foi acabada, né? Provavelmente daqui a uns, sei lá, Sagrada. O que eu falei? Grande família? A grande família. Meu Deus. Agostinho, é outro Agostinho que eu queria trazer. O Santo Agostinho. Tem muita beleza, né? Também tem o Agostinho Carrara. Uma estética toda especial do Agostinho Carrara. É isso aí. Quando eu quero falar de coisas da Europa, dá sair, entendeu? Esquece. Na verdade, eu fui no estádio do Barcelona. É a única coisa que a gente quer quando vai lá. E aí a gente quer trazer para vocês como esse negócio de nos impressionarmos com construções, com estruturas, né? Até hoje é assim, né? Um grande país, quando quer mostrar, alguns, né? Quando querem mostrar sua prosperidade, constrói um prédio alto. Eu não sei aonde vai parar isso. Então, as pessoas constroem os seus prédios altos para falar, nossa, nosso país é próspero, e você segue essa lógica de construção aonde você quer mostrar a beleza e o poder. Isso já estava na época bíblica. Então, eu queria convidar vocês para ler o Evangelho, abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 13, a gente vai ler 2 versículos, 1 e o 2. São Marcos, capítulo 13, os 2 primeiros versículos, um episódio muito interessante com Jesus e os seus discípulos. Marcos 13. Quando Jesus saía do templo, um de seus discípulos disse: Mestre, olhe que construções magníficas.
que pedras impressionantes. Jesus respondeu: está vendo essas grandes construções? Serão completamente destruídas. Não restará pedra sobre pedra. Que Deus ilumine a sua palavra. Deixa eu trazer um breve resumo sobre o Templo de Jerusalém, porque às vezes a gente chega e a gente acha que o Templo de Salomão é o mesmo que a gente está lendo aqui, e não é. Salomão, filho de Davi, é o primeiro a construir o templo. Do tabernáculo vira o templo e assim institui de Jerusalém a capital de Israel. O primeiro templo de Salomão é um templo muito bonito para a sua época, e ele é construído, mas ele é destruído na invasão babilônica. Na invasão da Babilônia, no juízo de Deus, ele é totalmente destruído, como já tinha sido profetizado pelos profetas antes, e uma tribo só das 12 é preservada, a tribo de Judá. Por isso que no Novo Testamento já não se chama mais israelitas ou necessariamente hebreus, mas judeus, porque uma tribo vira o povo todo. Os da descendência do rei são levados para a Babilônia, porque era assim que a Babilônia destruía e conquistava, pegava a elite pensante e levava para a Babilônia para pensar junto um império. Depois de um pouco mais de um século, eles são, os judeus que estão ali, da tribo de Judá, são liberados para voltar e reconstruir o seu templo. Eles começam a reconstruir o templo 500 anos antes de Jesus, mas só que esse templo, que chama Segundo Templo, ele era um templo pequeno, não tinha recurso, não tinha nem nação. E tem textos até que falam que eles choram perante esse segundo templo, que não era nem sombra do que era o templo de Salomão. Pula para 20 anos antes de Jesus nascer. Roma já tinha conquistado tudo, e Roma decide colocar um rei em Israel, fantoche. Um rei assim, meio judeu, meio edomita. Então assim, o nome dele é Herodes o Grande. Não é o mesmo Herodes na época de Jesus, porque já era o filho dele. Mas Herodes o Grande, alguém muito impopular, que foi colocado por Roma, e aí Roma fala o seguinte: você precisa se tornar mais popular e querido entre o seu povo, para a gente manter sem revolta, sem nada, só cobrando imposto. Vamos fazer assim, você precisa fazer alguma coisa. E aí eles têm a ideia de, vamos dar uma super reforma no templo, porque esse templo não é nem sombra do que era de Salomão, vamos fazer um mega templo. E começam a construir 15 anos antes de Jesus nascer, e quando Jesus está passando nesse episódio aqui, ainda está em construção. Só que o templo, sim, está em construção, as partes laterais que estão ampliando. O templo era tão formoso, e aí você tem relatos como Flávio Joséfo, entre outros, do primeiro século, falando sobre esse templo, que eram pedras de mármore de 0,5 tonelada. A gente fica impressionado com as pirâmides, mas o segundo templo era algo incrível, feito todo revestido de mármore e ouro. Então Flávio Joséfo fala que pela manhã, quando o sol batia no templo, era como se o sol refletisse a grandeza de Deus e tudo mais. Então era muito bonito, muito grande. Até hoje, aonde a gente vai no Muro das Lamentações, existem na base essas pedras, e dá para saber sobre a beleza. É considerado uma das grandes belezas do mundo antigo, esse segundo templo, tá? Que Jesus, quando chega em Jerusalém, já nas últimas semanas de vida, ele decide entrar no pátio e expulsar os que estavam vendendo e fazendo corrupção ali no templo. E então você vai perceber que Jesus está indo para um rumo, falando: vocês estão iludidos com isso aqui, com a aparência, eu estou vendo que está tudo corrompido. E os discípulos de Jesus, para variar igual a gente, não está sacando o que Jesus está falando. Então, quando eles estão saindo, e esse texto é importante porque ele está fazendo uma transição que vai começar o Sermão das Oliveiras. O que é o Sermão das Oliveiras? O Sermão das Oliveiras é o sermão profético de Jesus sobre o juízo do fim de Jerusalém e o fim dos templos. Então, é algo importante que essa crítica que Jesus fala, que vai ser destruída, é para mostrar que tudo já está sob o juízo de Deus. E aí o discípulo fala: que pedra maravilhosa, né, Jesus? É como se ele estivesse falando assim: Jesus, você acabou de mandar os caras embora, é ruim mesmo, tem muita corrupção, mas também, por um outro lado,
que legal que Herodes está conseguindo fazer umas alianças para fazer isso. E Jesus dá, isso já sou eu interpretando, tá? Jesus dá uma risadinha e fala, meu amigo, vocês em vida ainda só vão ver ruínas aqui. Jesus profetiza algo que ia acontecer mais ou menos 30 anos depois do que ele está falando aqui. No ano 70, sobre o Império Romano, sobre Tito, eles invadem Jerusalém e eles destroem o templo por completo, de novo. E o que a gente tira desse texto que é importante para nós? A gente tira algo impressionante, como o nosso coração, como a nossa visão, como facilmente a gente se encanta por estruturas, por sistemas, por algo assim que... E é verdade, a gente sempre que vai para um grande evento, qual está acontecendo a Copa do Mundo de Clubes, a gente se impressiona ou com o evento em si, com os estádios, a gente fica pensando, o estádio está cheio, mas daí vai lá, você percebe que ainda tem um anel ali em cima. Eu falo, gente, que negócio é esse, mano? Como é grande, né? A gente se impressiona com a estrutura, e a estrutura precisa ser feita, de alguma forma, né? Nós queremos um lugar decente para se reunir, nós queremos um lugar bom para os nossos filhos, mas a gente facilmente se encanta com a estrutura e não percebe o conteúdo, não percebe que Jesus está falando, olha cara, isso aqui vai ser destruído. E presta atenção numa coisa, nada feito por mãos humanas vai durar quando Cristo voltar. O que vai ser instituído ou o que vai ser preservado é o que o Espírito Santo constrói no interior da gente. Tanto que o apóstolo Pedro, quando vai escrever sua carta, ele escreve assim, 1 Pedro 2,5, vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. O que Pedro está falando, provavelmente na carta de Pedro, provavelmente o templo já tinha sido destruído. E as pessoas estavam lamentando sobre o templo e falando, não, vocês não estão entendendo, desde o Pentecoste, nós temos um novo templo. E são as pessoas. Então, se nós devemos sim admirar, nós devemos falar para Jesus, Jesus, que coisa, que construção maravilhosa, mas qual é a construção que deve tirar o fôlego dos discípulos de Jesus? Pessoas restauradas. Pessoas que voltaram até a dignidade. O ministério de Jesus, que ele começou, fez na cruz, na ressurreição, e que vai voltar, é a criação reestabelecida e todas as suas criaturas com a sua dignidade no seu lugar. Isso é justiça do reino. E nós temos que entender que essa é a nossa missão. E uma das coisas que faz parte dessa missão é pregar o evangelho, mas não é só pregar o evangelho. O evangelho é a palavra proferida, mas é ações feitas. Por isso que Tiago vai falar, vocês falam que têm fé, eu mostro pelas minhas obras a minha fé. Uma coisa nunca foi em detrimento da outra. São duas pernas de um corpo. Nós plantamos igreja, porque ali vai ser onde vai ser falado o evangelho, e nós fazemos justiça, porque a dignidade do ser humano é missão. Isso é importante vocês entenderem, porque em alguns lugares a coisa ficou meio confusa. Então era muito comum, né, Ju, quando a gente ia fazer relatório missionário, você já foi missionário, quantas almas para Jesus você conquistou? Ou você conseguiu? Como se a gente pregasse para fantasmas, para pessoas desencarnadas, para pessoas que não têm fome. Então, as cruzadas evangelísticas que eram feitas, que a gente tem que ter gratidão, porque foi assim que boa parte do Brasil foi evangelizada, vinham, pregavam o evangelho, iam em comunidades carentes e vinham embora. Falavam, já tem Jesus, já tem o ouro. Mas e quem? E o meu filho que precisa de comer amanhã e a educação? Então, hoje a gente já tem a consciência que o evangelho é tudo. E é por isso que nós precisamos ser reabastecidos, sempre com a palavra, mas também ver o que é a sinalização do reino. E é por isso que eu queria te chamar nossa primeira convidada, né? Sim, queria chamar a Luciane. Ela é do Instituto José Zimmermann, foi acelerada aqui por nós. E, inclusive, foi a ONG que
foi destaque com o melhor desempenho aqui da aceleração. Bem-vinda, Lu. Obrigada, boa tarde. Conta para a gente o que é o Instituto José Zimmermann, o que vocês fazem. O Instituto José Zimmermann, ele tem como missão desenvolver o raciocínio lógico-matemático de crianças e adolescentes de 7 a 12 anos, aqui pertinho, no município de Taboão da Serra. E a gente faz isso no contraturno escolar, com oficinas de tecnologia, onde a gente trabalha o protagonismo digital, oficinas de convivência para desenvolver a inteligência socioemocional, xadrez para foco, concentração e resiliência, e uma matemática bem diferente, desconstruída, para as crianças compreenderem da melhor forma e se apaixonarem pela matemática. Quantas crianças vocês estão atendendo agora nesse ciclo? No momento, estamos com 138 crianças. 138 crianças sendo impactadas. E quanto tempo é um processo de uma criança com vocês? Ela fica cerca de 4 anos com a gente. E depois a gente encaminha para projetos similares ali no município. Há quanto tempo você está lá com eles? O Instituto vai fazer 3 anos agora em setembro. E a gente já tem alguns resultados que a gente está vendo ali, algumas crianças já sendo premiadas em Olimpíadas de Matemática, já se Sabe que eu estava lendo xadrez. um estudo sobre que a mulher aprende matemática no começo diferente dos homens. E era muito interessante como, quando se ajusta algumas coisas sobre peculiaridades, as mulheres voam, né? Porque um tempo atrás era difícil ver mulheres doutoras em matemática, elas geralmente ia para outras áreas, e era pequenos ajustes. Você percebe isso também? Agora, não tem nada a ver com o primeiro culto, você já viu que eu já fui por aqui. Olha, mas eu não sei nem se... O que você percebe fazendo matemática com essas crianças? Olha, o que eu percebo, já defendendo a classe, que eu tenho muito mais meninas do que meninos. Então, as meninas têm esse interesse pelo esse estudo diferenciado dos meninos. Mas, no xadrez, todo torneio eu faço uma campanha de que quero mais meninas. Me sobram medalhas de meninas. Assim, tem poucas meninas ainda que jogam xadrez nessa faixa etária. Acho que é um tabu da sociedade Sim. como um todo, né? Do tipo de estudo. A gente estava conversando outro dia e você falou que a matemática é uma das disciplinas que tem o maior poder de, quando você não sabe, você se bloquear para todo o resto. Se você não sabe ler e escrever direito, você se vira. Agora, se você não sabe fazer uma conta, a pessoa se sente burra, né? Parece que limita ela em todas outras áreas também, né? Exatamente. E define histórias, né? A gente escuta muito assim, o meu sonho era fazer medicina, mas tinha exatas, então eu acabei mudando de área. E é muito comum a gente ouvir que a matemática define. E as próprias crianças já chegam assim, falando, eu sou burro porque eu não sei fazer tal conta. E eu falo que meu maior sonho é conseguir gravar um dia o momento que elas descobrem um cálculo e os olhos brilham, e aí você falando, eu descobri. E isso acho que é a virada de chave, assim. Que coisa. E como é que você se envolveu com isso? Eu falo que eu fui, acho que é uma missão divina. Eu me lembro muito pequena ainda, acho que já com 12 anos, assim, ajudando crianças que moravam numa comunidade próxima com a alfabetização. E aí eu decidi trabalhar com educação, e aí quando eu estou no magistério, aqui perto, no Colégio Estela Maris, eu tive a oportunidade de estagiar na Igreja do Calvário com crianças do Cortiço. E aí eu falei, é isso, eu quero trabalhar com educação e quero trabalhar para essas pessoas, né? E cá estou, até hoje, no terceiro setor. Luciana, a gente geralmente pergunta para você contar uma história de transformação, mas eu não vou perguntar para você, não. Vou perguntar para a Ju. A Luciana tem alguma história de transformação? Tenho, quero ouvir a dela também, mas... toda noite de lançamento, eu pego esse microfone aqui e conto a minha história. Por que eu trabalho com a Glocal, da onde veio esse desejo de trabalhar com transformação social. E eu sempre falo, né, que eu nasci no Jardim Ângela, aqui na Zona Sul de São Paulo, um bairro super perigoso. Né? Quando eu tinha 10 anos, foi eleito o pior bairro, mais violento do planeta pela ONU. E projetos sociais mudaram a história desse bairro. E mudaram a minha história também. Eu tive muitas oportunidades através desses projetos sociais. E aí eu sempre falo essa história e falo para os acelerados que ficam sentados aqui. Eu falo, vocês não sabem, vocês estão lançando sementes que outras pessoas estão colhendo. Aquelas pessoas que me deram aula lá não sabem que é por causa delas também que existe Glocal e que mais de 1 milhão de pessoas estão sendo impactadas, né, indiretamente. Elas não sabem. E aí, quando eu voltei para casa, Luciane me mandou uma mensagem. Ô, Ju,
sua fala falou muito comigo, porque eu estava no Jardim Ângela trabalhando num projeto social na época em que você era criança. E eu trabalhei no clube da turma. E, eu morri de chorar, porque eu fiz ginástica olímpica, artes plásticas, fiz natação lá no clube da turma. Então, a Luciane estava aqui vendo o fruto do trabalho dela. Por causa do trabalho dela de quase 30 anos atrás, a Glocal existe. Então, você tem tudo a ver com a Glocal. Foi a primeira vez que isso aconteceu, eu fiquei muito emocionada. Eu sei isso durante o culto da manhã, então, primeiro culto. Eu falei, gente do céu, que bacana. Então, você está há muito tempo, né? Tô. Eu acho que desde pequena foi muito clara essa missão. E quando eu vi a Ju falando, ela falando de ginástica olímpica, eu falei, nossa, mas tinha ginástica olímpica lá, natação. Eu falei, nossa, acho que ela está falando do clube da turma. E eu era muito novinha, assim, eu lembro da minha família falar, o que você vai fazer no Jardim Ângela? É o bairro mais violento. E aí, na época, a gente fez uma interlocução com várias instituições, educação, saúde, outras organizações, e a gente vendo aquele bairro revertendo o quadro de criminalidade, a gente ouvindo histórias de crianças, cada vez mais, eu falo isso diariamente, assim, o terceiro setor, eu acho que é mais do que um trabalho, é uma missão mesmo, assim, a gente vê a transformação. E eu vi a história da Ju, eu falei, nossa, preciso contar para os meus colegas de lá, que quando a gente atua, de repente você não vê o resultado daqui 6 meses, mas ouvir depois de anos que a gente conseguiu fazer a diferença na vida de alguém, muda tudo, assim. Última pergunta. Qual foi o maior impacto de ser acelerado pela Glocal? Olha, quando eu vi, fiquei sabendo da Glocal, a gente pensou muito em captação de recursos, acho que é todo desejo de um projeto social, mas foi uma transformação como um todo. Assim, a sensação que a gente tem, a gente conversa muito, eu e a equipe que participou, é que arrumaram a nossa casa. Assim, a gente foi de cômodo em cômodo, organizando, entendendo o que precisava fazer, o que precisava arrumar. E a gente terminou muito mais, acho que capacitado e com clareza do que a gente tem a fazer, qual é o nosso propósito e como agora deixar as portas abertas para as pessoas chegarem. Obrigada, Lu. Obrigada por plantar sementes. E agora pode vir Rosita, do Instituto Novos Valores. A Rosita já esteve aqui no culto da noite, no meio do semestre, mas eu falei assim, o pessoal da manhã precisa escutar o que ela tem para falar também. Rosita, bem-vinda. Conta para a gente o que é o Instituto Novos Valores, o que vocês fazem. Boa tarde a todos e a todas. O Inova existe porque nós queremos resgatar o valor do amor e da família. Quando começamos o projeto em 2015, foi para ser uma fonte de justiça restaurativa para os homens autores de violência doméstica. Nós atuamos na Vila Prel, na região do Capão Redondo, aqui na zona sul de São Paulo. Hoje atendemos crianças e adolescentes no contraturno escolar, fortalecendo vínculos familiares e comunitários e prevenindo futuros ciclos de violência. Trabalhamos também com idosos, garantindo a dignidade e convivência, e temos o trabalho com os homens autores de violência doméstica, onde realizamos acolhimento, escuta ativa sem julgamento e rodas de conversas responsabilizantes, para que eles possam rever e transformar os seus papéis, tanto na família quanto na sociedade. Rosita, explica, é tão disruptivo o que você faz que a gente pensa até que ouviu errado. E isso vai mudar muito a cabeça, porque é normal a gente ter instituições para ajudar as mulheres, porque a vítima ali é a mulher da violência doméstica. O que vocês fazem mesmo? Nós atendemos homens autores de violência doméstica. E nós atendemos esses homens desde 2015. Esse é fruto de um trabalho acadêmico realizado por mim na minha especialização de Serviço Social e Políticas Públicas, num período em que eu trabalhava como assistente social em um centro de defesa e convivência para mulheres. Ouvindo as histórias, os relatos de violência, no primeiro momento, nos primeiros atendimentos, eu fiquei muito impactada, que eu me perguntava que homem é este que está praticando essas atrocidades com essas mulheres, com as suas famílias. Porque eu sou a nona de uma família de 10 filhos e fui criada com 7 homens, isso lá em Minas. Então, 6 irmãos mais o meu pai.
Então, aquilo me impactava muito, porque eu desconhecia esse comportamento masculino, esse ambiente familiar permeado pela violência, para mim, era algo surreal. E ouvir as violências relatadas pelas reportagens, pela mídia, é uma coisa. Você sentar de frente a uma mulher e ouvir os relatos minimamente, você sentir a dor daquela mulher, e você pensar também nas crianças, porque a violência, quando ela é praticada contra a mulher, não é só a mulher que sofre a violência, toda a família sofre. E ouvindo, entendendo que não poderia ficar só nessa intervenção com as mulheres, eu, então, resolvo escrever o projeto a partir de falas das próprias mulheres que traziam que não queriam separar deste homem, não queriam realizar boletim de ocorrência contra eles, porque eles eram bons pais, eram homens trabalhadores, que a questão deles é que eles se tornavam violentos quando estavam sob efeito de substâncias psicoativas ou mesmo quando eram contrariados. E, no ápice da violência, nós recebemos para acolhimento uma mulher que havia acabado de ter alta do hospital M. Boimirim, lá no Jardim Ângela, e ela chega para acolhimento. Ela havia sofrido a tentativa de feminicídio, então ela tinha, quando ela adentra a minha sala, era visível os pontos na cabeça, os 2 braços mobilizados, apenas com o dedo, conseguia mexer apenas o polegar, tanto o direito quanto o esquerdo, e ela vai relatar toda a violência sofrida, e no meio dessa violência sofrida ela vai dizer: não, mas ele só me deu 2 facadas. As outras, fui eu que coloquei o braço na frente para me defender. E eu entendi ali quanto ela também estava adoecida, porque ela estava trazendo a culpa para ela. E aí ela diz: não, porque ele foi no auge, assim, porque ele chega a fazer comida, leva café na cama, ajuda. Então, assim, era um homem como todos os homens. Apenas naquele momento ele quase tira a vida dela e a dele também. E aí eu entendo que fazer políticas públicas eficientes para combater o ciclo de violência é necessário também trabalhar com os homens. Então, desde 2015, a gente atende os homens nesse espaço de escuta dentro da justiça restaurativa, que é um impasse muito grande para o judiciário. E aí a gente entende que a gente precisa fortalecer a família, e a gente só consegue fortalecer a família se a gente também trabalhar com o homem, porque o homem ele é parte da família. E quando a gente trabalha nesse viés de rompimento com o ciclo da violência, trabalhando somente com a mulher, muitas vezes a gente está só separando casais. Não é esse o objetivo da família, se separar. Pode acontecer de vir a separação, mas não deve ser dessa forma trágica. Porque, muitas vezes, eu costumo dizer também que a gente olha, muitas vezes, para os nossos amigos, para os nossos ciclos de amizades, a gente não consegue identificar. Nós, mulheres, não conseguimos, muitas vezes, identificar que estamos num relacionamento abusivo. Os homens, muitas vezes, não conseguem identificar que aquela fala, aquele jeito de atuar dele é uma forma abusiva, que ele está praticando a violência. A Lei Maria da Penha ela vem para trazer isso nos mínimos detalhes. O que é a violência doméstica? O que é a violência de gênero? E todos nós estamos sujeitos a isso, a nos pegar em um relacionamento abusivo, porque isso é uma coisa cultural. Por isso, quando eu escrevo o projeto, eu escrevo acreditando que, se é algo que foi construído culturalmente, a gente também precisa desconstruir. Por isso, o nome é muito sugestivo. O nome do projeto é Construindo Novos Valores. E depois, quando a gente funda a instituição, a gente coloca Instituto Novos Valores, porque são novos valores que precisam ser resgatados. O valor do amor, da família, porque é na família que as grandes transformações fortalecem. E eu acredito nisso. E eu acredito que cada um de vocês que estão aqui acreditam nisso também. Que a família é a base. A família, o nosso lar tem que ser aquele espaço onde a gente sai do trabalho, a gente queira chegar em casa rápido. E quem está em casa tem aquela, prepara para receber quem está fora. E muitos relatos eu ouvi as mulheres dizer: Rosita, quando eu estou passando aqui no Ângela, meu coração já acelera, porque eu não sei o que eu vou encontrar hoje em casa. E aí eu ficava sempre me colocando no lugar das crianças. E as crianças, como que é, né?
Chega o final do dia, não tem essa alegria, porque está na hora do papai chegar, está na hora da mamãe chegar, porque como que se dá esse encontro? Rosita, o que você mais aprendeu na aceleração da Glocal aí, ou Novos Valores aprenderam? Então, o que nós mais aprendemos foi a ter um pouco mais de segurança para a comunicação, entre outras coisas, né? Porque eu falo assim que antes era muito difícil falar do nosso trabalho, reconhecer o nosso trabalho. E a Glocal, assim, eu vim hoje aqui, eu tinha uma outra agenda, mas eu disse eu gosto muito da palavra gratidão. Então, a gente tem muita gratidão pela Glocal, por toda a equipe da Glocal, para a Ju, Dani, Leia. E a Dani sempre dizia, o que vocês fazem? Mulher, ninguém mais faz, né? Então, assim, esse trabalho nosso, né? E aí a gente teve a experiência na última sexta-feira de ver o quanto passar por esse processo na Glocal foi importante. A nossa segurança ao falar com o judiciário. A gente está aí fechando uma parceria com o judiciário, onde a gente teve uma reunião com o juiz doutor Wendel, que é responsável pela implementação desses projetos no estado de São Paulo. E eles vêm nos procurar, porque nós somos o único projeto, a única organização que faz esse trabalho hoje na comarca de São Paulo. Ele diz lá quantos milhões de habitantes que são, ele cita isso, porque ele faz toda uma pesquisa, e nós somos o único projeto com esse formato, com esse trabalho com os homens, e aí eles nos propõem também a multiplicar isso. Então, acredito que a gente vai ter muito trabalho da agora para frente. E aí ele pede também permissão para passar o nosso contato para uma juíza de Manaus, que quer vir conhecer pessoalmente nosso trabalho, assim como passar o nosso contato para um veículo de comunicação, dizer ele que, né, de grande abrangência na cidade de São Paulo. E, anteriormente a isso, eu jamais tipo assim, eu poderia até aceitar, mas ia estar... E agora eu sinto mais tranquila, porque eu sei da nossa capacidade, depois de toda a formação que a gente teve aqui na Glocal, essa valorização do nosso trabalho, porque a Glocal ela trabalha em todos os aspectos, né? Então, quando vocês investem, a comunidade da Vila investe na Glocal, ela está investindo em pessoas, vocês estão investindo em pessoas. Deu para ver que ela aprendeu a se comunicar, né, gente? Ele quer fazer uma pergunta. Uma coisa que chamou a atenção, porque temos uma igreja maior que essa nos assistindo. Fala. Eu vou repetir o que você fala aqui. Uma coisa que me chamou a atenção na sua apresentação, que você fala de ouvir sem julgamento. Depois que você fala tudo isso, dessas atrocidades que acontecem, como você consegue ouvir um homem que comete esse tipo de coisa sem julgamento? Ele perguntou sobre ouvir sem julgamento, principalmente para você que está em casa ou aí em cima, e como é que você consegue ouvir sem julgar isso, ou a sua equipe? É muito baseado, eu sou de berço católico desde muito pequeno, eu aprendi a ler na Bíblia, porque eu sou de família simples, da parte rural de Minas, então era o único livro que tinha em casa, era uma Bíblia, e eu aprendi a ler ali. E muito cedo eu me apaixonei por Jesus. Jesus sempre foi meu ideal de vida. E essa postura de Jesus, que nunca perguntava, olha o que você fez. Não, ele sempre acolhia sempre aqueles que ninguém tinha esse olhar para ele. E talvez parte daí. Então, quando eu faço essa escuta ativa, sem julgamento, eu faço com esse olhar de que eu estou olhando para o meu irmão. Não importa o que ele fez. Porque o próprio Jesus vai dizer que somente o Pai pode julgar. Né? Então, assim, a gente não tem que julgar o nosso irmão, o que o outro fez. Cada um tem a sua história. Então, assim, como assistente social, sempre tive essa postura acima de tudo. Obrigado, Rosita. Elas duas vão estar aqui com a gente, e vocês podem conversar com elas, e devem conversar com elas. Mas a Rosita hoje, junto com a Luciane, eles vêm trazer a solidificação do que a gente acredita, que o Evangelho é a restauração de todos, das vítimas e dos opressores. Jesus morreu por quem a gente gosta e por quem a gente odeia.
Jesus é a única solução. Isso é evangelho, não é ideologia. Porque a ideologia escolhe lados. Evangelho restaura a criação. E é isso que a gente acredita. E é exatamente histórias como essa que a gente deve passar como discípulos de Jesus e falar: que pedra maravilhosa, que templo que o Senhor está construindo. Um templo que vê todos e dá, estica as mãos para todos. Talvez você é um homem descontrolado, tem salvação para você. Talvez você é um homem ou uma mulher vítima, tem restauração para você. Porque Jesus morreu na cruz para um novo reino. E quando Ele voltar, toda a criação será restaurada. Toda a dignidade será voltada. E o templo feito por pessoas será restabelecido. E todas as nações falarão: que templo maravilhoso. Porque Jesus constrói templos, pessoas. Que nós possamos fazer parte desse tijolo. Que você possa fazer parte desse tijolo. Na vila a gente não tem costume de fazer apelo. Mas hoje eu vou fazer um. Eu quero desafiar você. Talvez você é um cristão que está se sentindo tranquilo. Você tem vindo à igreja, tem até contribuído mensalmente, no dízimos e ofertas, tem feito a sua parte, mas eu quero talvez te desafiar. O reino de Deus está sendo sinalizado pela tua igreja, e Jesus vai voltar. E eu acredito que o Espírito Santo talvez esteja te incomodando. Tem algo mais que você pode fazer. Você, se você está aqui, provavelmente você é um privilegiado, uma privilegiada que tem uma faculdade. Pouquíssimos nesse país têm esse privilégio. Não use o privilégio do conhecimento que você ganhou só para sustentar a tua casa. É digno. Não use. Dê um algo a mais. Deixa Deus multiplicar o que Ele deu na tua mão, no reino dEle. Talvez Deus te dê um conhecimento que você poderia estar mentoreando uma instituição como essas. E a maioria das vezes, quando eu e a Ju vamos conversar com alguém que é super fantástico, por que você não ensina um pouquinho? Eu não sei se eu consigo. Eu falava assim, a gente sempre fala assim, cara, você tem tão mais. Quando se sentar, você vai receber o evangelho ouvindo essas histórias, mas você vai ajudar. Geralmente os mentores, poderíamos até ver aqui, que começam aqui da vila, que começam a caminhar, quando passa o ciclo eles falam: Ju, vou continuar. Porque não é um ensino, é uma caminhada de vida. Talvez você tenha recursos financeiros. Talvez você precise separar um dia da sua semana. Aperta um pouco, mas vá olhar o que Deus está fazendo do reino dele. O meu apelo hoje, o meu desafio é: não pense que está tudo bem. Dá para fazer um pouco mais, dê um passo de fé. Faça fora da igreja, não precisa ser aqui, não precisa ser uma instituição cristã. Faça o que Deus vai mostrar. E talvez alguns estão recebendo a resposta do que está acontecendo. Quantas vezes Deus tem que mostrar para você as oportunidades e a gente passa? Não viva uma vida egoísta, porque no final dos tempos você vai falar: podia ter feito mais, podia. Uma das cenas que mais impactou a minha vida foi o final da lista de Schindler. O cara que fez tanta coisa, salvou tantos judeus. Ele fala: eu poderia ter vendido esse carro, eu poderia ter feito essa coisa, eu poderia ter salvado um pouco mais. E ele é abraçado por aqueles que eles salvaram. Vamos viver a sinalização do reino de Deus. Porque Jesus, e o que a gente acredita, é que Ele vai voltar. E a gente precisa falar: cara, fiz pouco, mas eu não vivi uma vida para mim mesmo. Eu não ganhei o mundo inteiro para mim e perdi minha alma. Então esse é o desafio que eu queria fazer com vocês. Baixe sua cabeça. E talvez, eu não sei o que. Se é você caminhar com uma instituição, se é você separar uma parte do seu recurso, se é você dar uma oferta generosa para alguma missão ou alguma organização, se é você separar um dia de você se doar, mas o Espírito Santo vai colocar.
no teu coração o que você precisa fazer. O que não dá é para a gente ouvir, ver esse templo ser construído e passar sem fazer nada. Senhor Jesus, que o seu Espírito possa estar fazendo os desafios que tem que ser feito, que o teu reino prospere e que a gente se sinta parte deles. Que privilégio poder fazer parte de uma igreja, Senhor, que ouve essas histórias e que ajuda um pouquinho que seja, Senhor, acelerando, dando um pouquinho de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vila. Obrigado porque a tua igreja o Senhor compartilhou com a gente. Que a gente continue, Senhor, e que a gente aprenda cada vez mais e mais a valorizar pessoas restauradas e não edifícios. Em nome de Jesus, amém.